Paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, vamos lá começar o nosso dia buscando o Senhor, adorando o Senhor, meditando na sua palavra. Pois a palavra de Deus, ela é que nos dá estrutura, fibra. A palavra de Deus nos dá graça. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos começam o seu dia com noticiários humanos, né, com coisas dessa terra, e nós começamos o nosso dia com a palavra de Deus. Quem começa o seu dia com a palavra de Deus vence, passa pelas provas, né, dando glória a Deus. Então o povo está chegando, já estou vendo o comentário dos amados, vamos compartilhando, vamos chegando e vamos meditando. E hoje a palavra é Deuteronômio 8. Deuteronômio, capítulo 8. Então vamos chegando aí, que eu já vou dar a paz aí para todo mundo aí individualmente, vou falando aqui os nomes. E eu louvo a Deus pela vida dos amados que buscam, vocês estão buscando em Deus, buscando a palavra dele, estão diariamente se fortalecendo no Senhor. O resultado a gente vai ver, pode ter certeza que vocês, todos nós veremos os resultados desse dia a dia, sabe? Às vezes parece que a gente não vê muita coisa, mas a gente está dia a dia, nós estamos ali, ó, um tijolinho, tijolinho, tijolinho. Sabe aquela construção? Você vai ali, bota o tijolo hoje, outro tijolo, depois outra fiada de tijolo, outra fieira de tijolo, que fala, né? E tal. Deuteronômio capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Olha as promessas de Deus, né? Todos os mandamentos, então Deus deu mandamento para o povo, que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Então temos que guardar e cumprir. Para que vivais, olha a promessa de vida, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho, versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos. 40 anos o Senhor guiou o povo ali no deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, versículo 3, e te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sair da boca do Senhor viverá o homem. Lembra de Mateus 4 na tentação do Senhor Jesus? Que o diabo veio, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, o Senhor Jesus está citando Deuteronômio 8. E é a mais pura verdade. Nem só de pão viverá o homem. Quantos que a preocupação diária é o pão? Vivem para o trabalho, vivem para o serviço, vivem para o dinheiro e acabam se perdendo. Tem que trabalhar? Sim. Tem que estudar? Sim. Tem que cuidar disso? Sim. Tem que cuidar daquilo? Sim. Mas nem só isso. Muitos vivem em função disso o tempo todo. Acordam pensando no trabalho. Vivem durante o dia pensando no trabalho. Voltam para casa depois do serviço pensando no trabalho. Vivem em prol do consumismo, que é outra coisa que tem devastado lares, famílias. Consumismo. É um desejo desenfreado de ter, de posses, de mostrar, de comprar, de adquirir. O consumismo, por conta da mídia, do modismo, das novidades. Então, nós temos que consumir, sim, mas cuidado com o consumismo. Temos que trabalhar, sim, mas cuidado com o workaholic, né? A pessoa que é o tempo todo é trabalho. É trabalho, é serviço, é negócio, é dinheiro e se esquece do reino dos céus. E se esquece que Jesus está voltando. E se esquece que almas estão morrendo. E se esquece da vida eterna. É bacana a gente ter as coisas, temos que ter, conquistar. Tão bom você ter, e não é luxo nenhum, não é luxo nenhum você ter um carro, uma casa, ter um plano de saúde, ter ali o seu almoço, seu café, sua janta. Isso não é luxo. A maioria não tem isso. A maioria não tem um plano de saúde, a maioria não tem um carro, a maioria não tem uma condição sequer de se... Então isso aí a gente deve buscar, mas cuidado com o excesso. Cuidado para que a sua vida não viva em função do consumismo. A pessoa já tem tantos sapatos, mas tem que ter o outro sapato. A pessoa tem tantas roupas, mas tem que ter essa outra roupa. A pessoa tem tantos relógios, mas tem que ter esse outro relógio. Tem que ter esse outro carro, tem que ter essa outra bicicleta, tem que ter esse outro celular. Tem que ter esse, e aí vai. E daqui a pouco a pessoa não vive mais em função de um bem-estar, mas vive em função do bem. Quem está entendendo? Eu não tenho nenhum problema com a pessoa vencer na vida. Eu acho bacana. Poxa, eu fico tão feliz quando os irmãos, né, conseguem, trocam de carro, compram a sua casa e vão vencendo. Isso é maravilhoso. Isso é bacana, você ter ali a sua dignidade, né? A pessoa poder pagar uma faculdade, a pessoa poder pagar um curso, a pessoa poder, né, ir com a família almoçar. Isso é legal, isso é bom. A gente se sente, né? Poxa, as coisas estão acontecendo. Mas o problema é quando isso começa a ocupar o lugar de Deus, começa a ocupar o lugar do Senhor, onde a pessoa não tem mais tempo de orar. Você vê Daniel, uma autoridade cheia de condições. Daniel, um homem que tinha dinheiro, tinha recursos,
não é? Tinha a posição dele, ocupava uma posição muito grande, e estava sendo cotado para uma posição maior ainda, mas ele não perdia Deus de vista. Ele parava todos os dias, por 3 vezes, para falar com Deus. Eu não posso deixar o concurso que eu vou fazer ocupar o meu tempo todo. Tem gente que só pensa no concurso. Acorda pensando no concurso, vive pensando no concurso, é tudo concurso, é tudo concurso. E a igreja? Não tenho mais tempo de ir para a igreja. E aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o teu talento, a sua função, eu não tenho mais tempo. E a oração? Não dá mais para orar não, porque eu tenho que estudar. Se eu for para a igreja, eu estou perdendo uma hora de estudo. Se eu for buscar o Senhor, eu vou perder aqui o tempo de estudo. Depois eu procuro a Deus. Aí a pessoa se perde no concurso, pode até passar. E aí a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta trabalhar tanto e não ter tempo para Deus? O que adianta buscar os próprios interesses e deixar Deus de lado? Então, Moisés está dizendo para o povo, exortando o povo, dizendo, ó, nesse 3, no finalzinho aqui, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Você tem ideia? A gente já poderia estar em atividade agora, fazendo um monte de coisa, né? Cuidando, pensando em um monte de projetos. Não, você parou tudo, você está aí buscando o Senhor, meditando, pedindo direção a Deus, como é que vai ser as coisas, orando pelos outros, se fortalecendo na palavra. Aí logo mais você vai ter mais um tempo com Deus, e depois mais um tempo com Deus. Quando fechar o dia, você olha assim: obrigado, Senhor, fiz o que tinha que fazer, dá conta das atividades, mas eu busquei o Senhor hoje. Você não se enquadra naquele versículo que o Senhor Jesus repreendeu os discípulos, quando o Senhor disse para eles: não pudeste vigiar nem uma hora comigo, né? Glória a Deus. Vamos ver os amados que já chegaram. A Paz Obreira Soledade, a Paz Irmã Catarina Correia, a Paz Irmã Orlando, a Paz Irmã Edna, Bete Silveira, Deus abençoe. Glória a Deus. Cada um dos amados aí. O pessoal está comentando, né? Você pode ter as coisas, mas não pode colocar essas coisas acima de Deus. Até porque essas coisas nos serão acrescentadas. Isso aí, ó. Paz, irmã Silvânia, irmã Gabriela, irmã Vera Rocha, irmã Cláudia Barcelo, Xanaína, irmão Maurício, Deus abençoe. Glória a Deus. A equipe está firme aí, né? A equipe está aí diariamente aprendendo mais e mais do Senhor. Então essas palavras vão nos dando, vão nos podando, né? Deus, ele vai podando, porque às vezes a gente se excede. Às vezes a gente se excede cuidando da saúde. Às vezes a gente se excede trabalhando. Às vezes a gente se excede em várias áreas. E a palavra vem ajustando para a gente não se perder, gente. Se a gente não tiver a palavra diariamente, a gente se perde, pastor se perde, obreiro se perde, crente se perde, qualquer um se perde. Eu tenho certeza que a palavra está falando algo para cada um, em alguma área aí, e o Espírito Santo está aí, você diz, isso aqui, pá, vou trabalhando isso aqui, Deus está falando comigo, porque não é a minha palavra, não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é pessoal, não é nada disso, é você olhar e falar, poxa, realmente, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, não me deixe perder o Senhor de vista. Os meus olhos têm que estar onde? No Senhor. Quantas pessoas boas você já viu se perder? Um bocado, né? Eu já vi muita gente se perder, gente. Amados, eu já vi muita gente boa se perder, eu já vi pastor se perder, obreiro se perder, irmão
irmão de igreja se perder, eu já vi jovens se perder. Nessa minha caminhada aí, eu já vi muita coisa, entendeu? Gente que estava indo muito bem, e a pessoa, ó, se perdeu. Por quê? Porque se esqueceu que nem só de pão vive o homem. As coisas que a gente começa a fazer vai nos trazendo uma certa paixão, uma certa... E dependendo do que a gente faz, vai dando status, né? Vai dando posição, vai dando glórias humanas. E às vezes a gente começa a ir desenfreadamente. Você já viu aquela pessoa que começa a cuidar do corpo desenfreadamente, daqui a pouco o corpo está todo horroroso? Já viu? Homens que começam a cuidar do corpo desenfreadamente, daqui a pouco o corpo está todo destruído, né? Começa aí vai ficando bacana, aí tá gostando, aí o homem tá pegando o corpo, tá pegando, né? E tal, daqui a pouco tá destruído a saúde daquele homem. Mulheres começam a cuidar do corpo, daqui a pouco ela tá destruída. Quantas pessoas, e vão, aí é um procedimento, é outro, aí fica bacana, aí vai se empolgando, daqui a pouco você nem reconhece mais aquela senhora, não é verdade? Então, pessoas que começam a trabalhar, daqui a pouco não tem mais tempo nem para a mulher, nem para o marido, nem para os filhos, nem para Jesus, nem para a igreja, mais nada, e a pessoa daqui a pouco, o que adianta? Então, o Senhor está trazendo um despertamento para cada um de nós, um freio, né? Para a gente avaliar e pedir a direção de Deus naquilo que a gente compra, naquilo que a gente negocia, com a nossa saúde, com o nosso lazer. Tem gente que começa num processo de viagens, né? Tem gente que começa, meu Deus, aí viagem para cá, viagem para lá, viagem para cá, viagem para lá, e entra nesse mundo que é lindo, você viajar, conhecer o mundo, daqui a pouco se esquece de Deus. Conhece até o mundo, mas se esquece de Deus. Conquista um monte de coisa, mas se esquece de Deus. E olha, pensa num ser que é especialista em distração. Satanás. Satanás é especialista em distração. Tem gente que hoje se perdeu por conta dos estudos. Tem gente que se perdeu por conta dos estudos. Começa a estudar tanto, é curso disso, curso daquilo, formação para cá, formação para lá, formação para isso, formação para aquilo, e não sei de quê, e Deus fica de lado. Satanás é especialista em distração. A pessoa começa a trabalhar, daqui a pouco compra isso, compra aquilo outro, daqui a pouco não tem tempo mais para Deus, porque tem que cuidar de tanta coisa. E por aí vai. Então, cuidado com as distrações. Não perca o Senhor de vista. Faça as suas atividades, mas sem pedir no Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que esse homem disse assim, né? Senhor, olha só o pedido desse homem. Senhor, não me deixe ter demais a ponto de eu me soberbecer e esquecer de ti. Olha só, não me deixe, mais ou menos assim, não me deixe ter demais as coisas, não me deixe ter demais a ponto de eu me soberbecer e esquecer de ti. Também não me deixe ter de menos a ponto de eu ter que roubar. Ou seja, de qualquer forma, eu poderia me perder aqui em cima e também eu poderia me perder aqui embaixo. Então me dá aquilo que eu preciso, aquilo que eu vou ter, que eu vou... Sabe aquilo que a gente pede a Deus? Você não pede isso a Deus? Por quê? Porque se você entrar numa sequência de ter, de conquistar, de fazer, e e pé, daqui a pouco você acaba transformando as pedras em pães, que era tudo que o diabo queria que Jesus fizesse. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, cuidado com esse excesso, né? E cuidado também com o não ter nada e acabar ou invejando o que os outros têm ou acabando fazendo uma besteira para ter. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá? E diz aqui no versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você tem noção, você tem um sapato que não se envelhece? 40 anos com aquele tênis, e aquele tênis não se envelhece, aquela sandália não se envelhece, aquela roupa não se envelhece. Foi a provisão de Deus naqueles 40 anos. Deus mostrou a provisão dele naqueles 40 anos. Deus tem compromisso, Deus cuida. Deus não é um Deus que falha. Deus não é um Deus que a gente chega assim no final e diz, não valeu a pena. Não. Deus, ele cuida de nós. Se nós nos colocarmos na forma, na maneira, no prumo, já viu o prumo? Você bota o prumo lá no muro, você vai ver lá, ó, tem que ajeitar o muro aqui, tem que aprumar. Uma madeira que você coloca, você quer ver, daqui a pouco a madeira está torta, aí você bota o prumo para botar ela certinha lá, agora ela está, né, na vertical. Então Deus, ele não deixou faltar nada para aquele povo. Nem esse irmão Maurício, nem esse irmão Cláudio. Deus não deixou faltar, irmã Edna. Irmão Wanderson, Deus não deixou faltar, não é isso? Deus, ele é conosco, mas a confiança tem que estar nele, porque seremos tentados, e todos os dias nós somos tentados, a tirar a glória que é de Deus, a dar glória aos nossos estudos, a dar glória ao nosso trabalho, a dar glória ao médico que cuidou da gente, a dar glória a um exercício que a gente faz, a dar glória ao alimento. Alguém chega e pergunta para você, poxa, por que você levanta com essa disposição? Por que você... Aí você diz, o quê? É porque eu tomo um suplemento tal. E você deixa de dar glória a Deus. Alguém diz, mas, poxa, como é que você conseguiu isso? Não, porque o advogado que eu tenho é o melhor. E aí bota a glória, dá a glória para um advogado, dá a glória para a família, dá a glória até para a igreja. Eu não é? Quem nunca viu alguém dar glória para Deus? O que aconteceu? O pastor pede para o irmão dar o testemunho. E aí, irmão, dá o testemunho. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Mas onde que aconteceu isso? Aqui na igreja. O pastor, só aqui acontece isso. Ou seja, tira a glória de Deus e dá a glória para a igreja. A glória é de Deus, não é da igreja. A glória é de Deus, não é do médico. A glória é de Deus, não é do patrão. A glória é de Deus. Quantos que deram glória ao presidente? Quantos que deram glória a senadores, a deputados, a homens, a políticos? A glória é de Deus. A glória é de Deus. Então não deixe de dar glória a Deus. Você está vivo hoje? Glória a Deus. Você está pagando suas contas? Glória a Deus. Poxa, como é que você consegue pagar as contas? Não, porque eu sou esperto. Entendeu? Eu sou esperto, eu sei trabalhar, eu sei negociar, eu sei vender, eu sei... Não, eu não, é Deus, a glória é dele, é por ele, para ele, com ele, por ele. A glória dele é para sempre dele. Não é isso, irmã Vera? Irmã Vera Rocha, irmão Maurício, irmã Ana Paula. Amém, amados? Quem está compreendendo a palavra de hoje? Deus está trazendo um ajuste aqui para nós. Deus está trazendo um ajuste aqui, ó, é assim, assim, assim. O nosso Pai, o nosso Deus vai ajustando, porque senão a gente começa a entrar por caminhos que para o homem parecem direito,
mas o fim é o caminho de morte. Né, irmã Xanaína? Né, irmã Gabriela? Há caminhos que para a gente, para o homem, parece que é caminho certo. Parece que é o direito, você diz, é o caminho, né, irmão Maurício? Né, irmã Edna? Há caminhos que parecem que é direito, mas o caminho... Como a gente não sabe, nós não sabemos, nós temos que falar, Senhor, Tu estás nisso, Tu estás naquilo, o Senhor está nesse negócio, né, irmã Catarina? Tem coisa que a gente está pedindo a Deus, mas quando vem você diz, espera aí, mas é de Deus? Será que é de Deus? Nós temos que questionar. Às vezes vem uma bênção muito fácil, às vezes vem uma vitória assim que você diz, meu Deus. Às vezes vem uma condição, é de Deus ou não? Não é coisa boa, pastor. E quem disse que tudo que é coisa boa vem de Deus? E o diabo que é especialista em distrair? Bota na pauta da oração. Coloca na balança do Senhor. Senhor, aqui, Senhor. Está aqui, ó. Já viu aquele filho, aquela filha, né? Já viu aquele filho, aquela filha que tudo vai perguntar ao pai e mãe? Não tem aquele filho, aquela filha, tudo. Recebeu uma bala, recebeu uma blusa, recebeu um presente, recebeu uma orientação de alguém. Mãe, pai, fulano me deu isso aqui, o que você acha? Aí o pai vai avaliar. Mãe, pai, fulano falou isso para mim. Tá certo ou errado? Aí você diz, poxa, que filho honrado, né? Tudo vem me perguntar, tudo vem me consultar. E nós com Deus? As coisas vêm, as coisas vão acontecendo e a gente vai tomando decisões. Não, porque eu sei resolver. Não, porque eu não sei. É de Deus, não é de Deus, não é de Deus, é de Deus, e tal, e tal. Aí daqui a pouco, quando tá o abacaxi, quando a coisa tá feia, a gente, Senhor, me ajuda. Por que não apresenta o Senhor? A pessoa está ali querendo namorar, conquistar a vida sentimental, aí aparece um partido, você diz, meu Deus, é tudo que eu pedi, tudo que eu orei, meu Deus, tá direitinho, vai consultar a Deus, Senhor, Tu estás nesse negócio? Não, se eu perguntar a Deus, vai que Deus atrapalhe. Irmão, tem gente que... só a misericórdia de Deus. Consulta a Deus, coloca na pauta da oração. Coloca na pauta da oração. Não é isso, Maurício? Não é isso, irmã Silvânia? Verdade. O Pai que ama corrige, nos dá equilíbrio. Não é isso, irmã Elizabeth? Irmã Júlia? É ou não é? Coloca na pauta de oração. Apareceu o emprego dos sonhos. Você diz, meu Deus, é o emprego que eu sempre pedi a Deus. Jesus, meu Deus do céu. Vai para lá e apresenta, Senhor, é de Ti. Tu estás nesse emprego. Tu estás nesse negócio. Eu não quero errar. Eu não quero tomar decisão errada. E você imagina a proposta do diabo para Jesus, não parecia que foi de Deus? Vai, analisa só. Vê se não parecia ser de Deus. O Senhor Jesus, 40 dias já com fome. Uma fome já, final do jejum. O diabo vem e diz o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai dizer, isso é de Deus, isso é o Senhor que está falando para eu fazer, né? Uma hora dessa, uma fome dessa que eu estou. Jesus olhou e conseguiu identificar que aquilo era do Satanás, aquela proposta. E vai dizer, nem só de pão, e com a fome de 40 dias, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantas coisas que vêm na nossa necessidade, quantas coisas que vêm na hora que a gente está precisando, quantas coisas que você diz, é de Deus, veja se é mesmo. Veja se é de Deus. Sabe aquele negócio que vem? A fome com a vontade de comer? É o teu sonho, é o teu projeto, é o teu ideal, é aquilo que você está buscando. Vai para a oração e pergunta a Deus, Senhor, Tu estás nisso, Tu estás nessa sociedade, Tu estás nesse negócio. Senhor, não quero errar. Senhor, Tu é de Ti isso, é de Ti isso, é de Ti isso, Senhor. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas é caminho de morte. Consulte a Deus, é a melhor coisa que você faz. A melhor coisa que você faz. Sabe por quê?
Quando você consulta a Deus, quando você bota Deus no negócio e dá tudo errado, você fica em paz, há uma paz dentro de você que você diz assim: se deu tudo errado, é porque Deus quis que desse tudo errado, porque eu fui para a oração, eu consultei, eu não me equivoquei, eu não me desesperei, eu fiz tudo de acordo da oração, apresentando o Senhor. Se deu tudo errado, eu não estou entendendo nada, mas de uma coisa eu tenho certeza: isso está cooperando para o meu bem, não sei como, mas isso vai cooperar porque está na pauta da oração, tudo que eu estou fazendo. Está na pauta da oração, eu não tô me emocionando, eu não estou tomando decisão precipitada, o Senhor é testemunha que tudo que eu estou fazendo é pautado na oração e na direção dele. Se o Senhor me permitiu ir para esse lado, se o Senhor me permitiu concordar, se o Senhor me permitiu assinar, Ele está na frente. Ele está na frente, porque tudo eu apresento ao Senhor. Aí você fica em paz, que tem coisa que dá tudo errado. E é Deus no negócio, nos conduzindo, nos aprimorando, nos lapidando. E tem coisa que dá tudo errado, é por causa do nosso olho grande. E tem coisa que dá tudo errado, é porque a gente não consulta a Deus. E tem coisa que dá tudo errado, e é preço para a gente pagar, que não apresenta a Deus, não obedece a Deus, não busca o Senhor. Agora, quando dá tudo errado e você está em paz com Deus, meu irmão, há uma graça que vem sobre nós. Há uma graça que você diz: eu não sei por que aconteceu isso, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu consultei o Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus está no negócio. Ah, meu irmão, que tranquilidade dá. Que tranquilidade dá. Que tranquilidade dá. Não é isso, irmão Micael? Que tranquilidade dá, irmã Júlia, irmã Bete Silveira, irmã Edna, que tranquilidade dá, irmã Silvânia, quando você toma as decisões em Deus. Decisões em Deus. Aí eu vou comprar essa casa, aí eu vou me mudar de bairro, aí eu vou fazer esse concurso, aí eu vou fazer essa faculdade, aí eu vou começar esse relacionamento. A pessoa está solteira, né? Aí eu vou trocar de ministério, né? Às vezes a pessoa vai trocar de igreja. Meu irmão, quando você faz tudo na direção de Deus, quando você faz tudo pautado em Deus, a coisa pode ficar pior, mas há uma paz dentro de você, há um sossego, há um alívio que vem. É como Jesus ali, com aquela fome terrível, 40 dias, e o diabo vem com a melhor proposta que ele poderia receber, e dizendo: se tu és o filho de Deus, transforma. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu vou comer agora. E Jesus, ele conseguiu apresentar a Deus e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Daqui a pouco estavam os anjos servindo o Senhor. Os anjos, na hora a fome continuou, na hora o posicionamento de Jesus continuou trazendo a fome, mas daqui a pouco os anjos serviram o Senhor e o diabo bateu em retirada. Os anjos vão nos servir. Aguenta firme, continue consultando em Deus, continue pautando em Deus a sua vida, continue pautando em Deus os seus sonhos e projetos, que Ele vai fazer coisas grandes. Glória a Deus, essa é a palavra de Deus ao nosso coração. E nós vamos agora falar com Deus. Se você está aí com a sua garrafa, seu copo com água e deseja oração para essa água, para você beber e milagres acontecer, bota aí o copo com água, que grandes coisas Deus vai fazer. A minha irmã Flávia, Deus abençoe, irmã Gabriela, irmã Beth, irmã Edna. Vamos orar, apresentar a Deus? Senhor, quem é como o Senhor, meu Deus? Ah, meu Pai, se pudéssemos voltar atrás um tempinho e a gente pudesse esperar no Senhor, consultar no Senhor. Quantas, meu Pai, dores nós já passamos pela nossa precipitação. Quantos erros, meu Deus, nós já cometemos, e se não fosse o Senhor, depois dos nossos erros, para nos abraçar e dizer: meu filho, você errou, minha filha, você errou, agora tem um processo aí, mas eu vou estar contigo se você se voltar para mim. Ah, meu Deus, quantas das vezes pegamos
um barquinho para tão longe do Senhor com as nossas decisões erradas, pensamentos errados, atitudes erradas. E nós chegamos aqui, meu Pai, e nós queremos nessa hora pedir graça ao Senhor e pedir ao Senhor que nos dirija em tudo que fizermos. Pai, nós não temos mais idade para ficar errando, Senhor. Nós não temos mais idade para ficar tropeçando e caindo nas distrações do diabo. Coisas que não são nem pecado, mas nos distraem daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa eu e meus irmãos que estamos aqui, quantas das colheitas, quantas das dores, quantas das situações, porque muitas das vezes, como um adolescente que quer tomar decisões sem os pais, e daqui a pouco está lá o adolescente chorando no colo do pai e da mãe pela decisão errada. Senhor, nós não queremos viver dessa forma, mas queremos consultar o Senhor em tudo. Coisas que apareçam para nós como ouro, coisas que apareçam para nós como a melhor coisa, mas nós queremos dizer, Senhor, Tu estás nisso, porque se o Senhor não tiver, nós não queremos entrar. Se o Senhor não tiver, se não é do Teu agrado, se não é de Ti, não nos deixe ir, não nos deixe entrar, não nos deixe nos associar, não nos deixe caminhar dessa forma. Ajuda-nos, ó Pai. Porque, meu Deus, há caminhos que para nós parecem direito, mas o fim deles é de dor, de sofrimento, até de morte. E nós queremos, meu Pai, agradar o Senhor. Não queremos entristecer o Senhor com as nossas ignorâncias. Ajuda-nos, ó Pai, a tomar a decisão certa. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações do diabo. Senhor, não nos deixe como Eva, que os olhos delas brilharam, os olhos dela brilharam para aquela fruta, o ouvido dela se aguçou para aquela palavra da serpente. Não, Senhor, nós vamos ficar na Tua palavra, nós queremos ficar na Tua palavra, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós queremos ficar em Ti, ainda que a fome continue, ainda que não tenhamos isso ou aquilo, ainda que possam olhar para nós e rir de nós, ridicularizar, nós queremos ficar com o Senhor, porque o Teu querer é o melhor para nós, a Tua vontade é a melhor para nós. Senhor, nos ajuda, porque essa palavra tocou o nosso coração, porque o Senhor falou algo para cada um que está aqui, porque o Senhor nos ama. Não nos deixe, Senhor, nos perder com as nossas decisões, não nos deixe para longe de Ti, Senhor, com as nossas decisões, não nos deixe, Pai. Tudo que queremos é agradar o Senhor, e nos ajude, até naquilo, meu Deus, que nos emocionarmos, até aquilo que a gente achar que é o certo. Senhor, não nos deixe nos afastar de Ti. Abraça-nos. Abraça o meu irmão, a minha irmã que está aqui orando. E também, Pai, haja cura nesse momento. Haja cura, caroços, tumores, nódulos, o mal desapareça dos corpos agora. Toda enfermidade saia, eu digo doença, mal, espírito maligno, espírito do diabo, toda obra maligna seja agora removida em nome de Jesus. Haja libertação na tua vida, na tua casa, meu irmão, minha irmã. Haja cura, haja unção sobre essa água para milagres. E quem crê, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe. É muito bom estar aqui com os amados. E mais um horário, né? Todo dia 6 da manhã juntos para a glória de Deus. E amanhã estaremos aqui, se o Senhor permitir. Hoje é quinta-feira, estamos hoje com um culto lá na comunidade, lá no Curral das Ovelhas, e Deus venha abençoar esse culto. Estejam em oração. Quem tem condições de vir, congregar, cantar, louvar a Deus conosco, receber a palavra, vamos lá, vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? No mais, Deus abençoe sua quinta-feira, dê tudo certo, na direção de Deus. Consulte Deus, coloca na pauta da sua oração, coloca Deus na frente, porque o que Ele tem para você é o melhor. O que Deus tem para você não é o que o homem pensa, mas é o que Deus pensa, e o que Deus pensa
é melhor para nós. Deus abençoe o dia abençoado. Paz do Senhor Jesus.